Doc Online. Filha de sobreviventes do Holocausto, Hedy Honigman estudou primeiro literatura. Após a publicação de alguns dos seus poemas, o seu interesse pela poesia foi esmorecendo. Aos poucos foi-se apercebendo que a exatidão do uso da linguagem, ou seja, a atenção e a preocupação com a pontuação e com a escolha da palavra certa, a afastavam do que era realmente importante, a imagem final do poema. No fundo, o que pretendia era construir imagens, e foi a sua insatisfação com o processo de construção da imagem poética que a levou ao cinema, à imagem cinematográfica. Começou pela ficção até experimentar o documentário. Acumulou vários prémios e nomeações com os seus filmes de tom poético realizados em diferentes países. Percorreu o mundo para ouvir e contar histórias. Uma cineasta internacional que prioriza as pessoas que filma empaticamente e não o assunto que pretende ver retratado, sem no entanto o esquecer. Conversa em vez de entrevistar e por isso consegue captar as emoções de forma crua e justa. Em O Amor Natural, a cineasta questiona os residentes sénior do Rio de Janeiro sobre a obra póstuma e de caráter erótico de Carlos Drummond de Andrade, publicada com o mesmo nome em 1992. Nem todos os poemas da obra são inéditos. Alguns deles foram publicados em revistas eróticas durante a década de 70. O poeta não quis publicar a obra completa em vida por achar que poderia ser confundida com pornografia. O filme de Honigman foi lançado 4 anos depois da publicação do livro, numa altura em que a morte do poeta e a polémica em volta dos poemas ainda era bastante recente. Estamos perante um filme que se baseia numa obra literária, mas não é uma adaptação. O Amor Natural de Drummond é uma ferramenta no Amor Natural de Honigman, pois é a obra que aproxima as diferentes personagens. Aliás, a obra está na origem das personagens, nos relatos que fazem do filme aquilo que ele é. A leitura dos poemas desperta as memórias dos seus leitores e ouvintes, levando-os a contar as suas experiências e ideias sobre o amor e o sexo. É esse o tema central do filme, o amor. O amor e o sexo, como se fundem num só, se são de facto um só. As personagens são maioritariamente idosas, pessoas da mesma geração do poeta, com maior probabilidade de o terem conhecido ou de se terem cruzado com ele. São pessoas que o admiravam, respeitavam e, acima de tudo, compreendiam o que dizia a sua poesia. Drummond de Andrade era já idoso quando escreveu o seu livro. Deste modo, a idade das personagens funciona como uma espécie de proteção, uma quase garantia de que a obra não é retratada erradamente no filme. E não é. Especialmente porque um grupo de idosas defende maravilhosamente o livro, fazendo a distinção entre o que é pornográfico e o que é erótico, dizendo, não é indecente, é erótico. E é uma diferença enorme. É arte, é sensual. A forma de falar faz a diferença, faz do grosseiro bonito. E a melhor definição de todas é sentir Drummond amando. Dito isto, o documentário não é sobre sexo na terceira idade, é sobre o entendimento que se tem do amor nessa idade. Será que a sapiência dos envelhecidos nos dirá o que é o amor natural? Como diz uma das personagens, se não existir sexo, não existe o amor. E se não existir o amor, não tem sexo. O amor é natural, o sexo é natural, porque é inerente ao amor na vida conjugal ou extraconjugal. Por vezes a realizadora pergunta às personagens a sua idade e se ainda são sexualmente ativas. E é aí que nos apercebemos da generosidade e abertura do povo brasileiro. Quando um senhor de 82 anos responde que não tem como não continuar a praticar. Ou uma senhora que nos diz, agora a carcaça já não serve, está muito mole. Então as palavras de Drummond de Andrade evocam sensações que parecem ser universais. Estamos velhos, mas não estamos mortos, como diz uma das personagens. Em quase todas as leituras existem sorrisos ou risadas e uma associação aos tempos de mocidade. Os óculos estão sempre presentes, imprescindíveis à leitura porque de facto a idade não perdoa. As histórias das personagens são intervaladas por imagens de gente nova, a fazer exercício, a jogar a bola, a dançar, a beijar. Surgem paisagens das ruas, das praias, corpos bonitos de biquíni e fato de banho, bundas novas e bundas velhas, bundas de 1000 versões, como Drummond tanto gostava e versejava.